Olá, meu nome é Gustavo Versiani, sou médico oftalmologista do NEO Hospital de Olhos, Núcleo de Excelência em Oftalmologia de Belo Horizonte. E hoje viemos falar um pouquinho sobre os erros refrativos que ocorrem em nosso olho. O que é isso? O erro refrativo nada mais é do que o popularmente conhecido como grau, o grau dos nossos olhos. E para a gente começar a entender um pouco sobre os erros refrativos, é importante a gente conhecer um pouquinho a anatomia e como é que funciona o nosso sistema óptico, né? Aqui eu trouxe um olho esquemático que ele está com um corte transversal, então a gente consegue ver o olho desde as camadas externas até a parte interna do olho, né? E para esse olho funcionar, ele funciona semelhante a uma máquina fotográfica, né? Esses raios luminosos que chegam na superfície do olho, na superfície anterior, que a gente chama de córnea, eles têm que ser refratados, ou seja, eles sofrem uma convergência para conseguir chegar exatamente ao ponto central da retina, que a gente chama de mácula, que é onde que ela vai identificar, detectar, processar essa imagem para nos enviar pelo nervo óptico toda a informação visual para o nosso sistema nervoso central, para o nosso cérebro, né? Então, para esses raios conseguirem convergir exatamente no foco da retina, esse sistema óptico ele tem que trabalhar numa harmonia, né? Então, a gente tem algumas lentes naturais nos olhos, né? A parte anterior do olho a gente chama de córnea, que é uma lente natural, esse transparente do olho, né? Como se fosse o vidro do relógio do olho. E ela tem em torno de 43 dioptrias, né, 43 graus no olho normal. E logo atrás da íris, né, atrás da pupila, a gente tem uma segunda lente dentro dos olhos, uma outra lente natural que a gente chama de cristalino. Essa lente tem em média 20 e poucos graus, 20 e poucas dioptrias. Então, no conjunto dessas duas lentes, os raios serão refratados para chegar exatamente no ponto central, ponto focal da retina, para a gente ter a maior nitidez possível, né? Então, a gente depende tanto do poder adequado e da regularidade e transparência dessas lentes, quanto do tamanho do olho para esses raios chegarem exatamente no ponto que a gente deseja, né? Quando o olho ele tem idealmente tanto o grau dessas lentes e a transparência e a estrutura adequada e o tamanho adequado do olho, esses raios chegam aqui, a gente chama de olho hemétrope, ou seja, aquele olho que não tem grau, né? Quando esse olho, ou por ele ser menor do que o normal, menor do que o tamanho normal, ou por essas lentes serem mais fracas, terem menos grau do que o ideal, esses raios que vão ser convergidos, eles acabam chegando atrás dos olhos. Para esses casos que esse ponto focal fica atrás do olho, a gente chama de hipermetropia, né? É o grau de hipermetropia. Naqueles casos que ou o olho é muito grande, ele é maior do que a média normal, ou essas lentes elas têm maior poder, elas fazem uma refração, uma convergência maior dos raios luminosos, esses raios luminosos acabam sendo focados um pouco anterior da retina. Então ele acaba chegando também embaçado na região da retina, né? Então a hipermetropia é quando esse foco está atrás dos olhos e a miopia é quando o foco está na frente da retina. E existe um terceiro tipo de erro refrativo que a gente chama de astigmatismo. O astigmatismo, 95% deles ocorrem na superfície da córnea. A córnea, como uma lente natural, né? Toda lente natural, ou uma lente de óculos, por exemplo, ela tem que ser bastante irregular, né? Na córnea ideal, ela é bem asférica, né? Um formato bem irregular, asférico, para conseguir corrigir e refratar esses raios idealmente para a retina. No astigmatismo, essa córnea ela se torna um pouco mais irregular, ou seja, alguns meridianos dela podem ser mais curvos do que outros. Então ela pode assumir às vezes um aspecto até de bola de futebol americano e não tão redondinha como essa córnea ideal, né? Isso faz o quê? Faz com que os raios luminosos de determinados meridianos possam chegar em uma região do olho, ou atrás do olho ou na frente do olho, dependendo da miopia ou hipermetropia do paciente, e outro meridiano chegar numa região diferente. Então a gente acaba tendo 2 ou mais pontos de foco nos olhos, né? Então essa imagem acaba chegando também embaçada na região que a gente enxerga, que é a retina central.
Né? 95% dos astigmatismos ocorrem na córnea, mas podem existir outros astigmatismos também, tanto na superfície da lente do cristalino ou por alterações anatômicas da própria retina, que geram também distorções de visão. Então, depois da gente entender um pouquinho esses erros refrativos, a gente começa a entender que na miopia o paciente ele acaba enxergando pior de longe, porque os raios que chegam paralelos distantes, eles acabam convergindo um pouquinho antes da retina, né? Enquanto a gente aproxima os objetos, essa convergência dos raios acabam chegando mais próximo da retina. Então o míope ele tende a enxergar melhor de perto do que de longe, né? De longe ele enxerga embaçado. E na hipermetropia é ao contrário, né? Quando a gente está enxergando de longe, tende a ser um pouquinho melhor do que quando está de perto, porque esse sistema aqui ele é um pouco deficitário. Então, quanto mais eu aproximo o objeto, mais distante do olho fica o foco. Então, o hipermétropo ele tende a se queixar mais da visão de perto quanto da de longe, ao contrário do míope, né? É claro que isso depende de vários fatores, como a própria idade do paciente e o tamanho do grau do paciente. Porque esse sistema do cristalino, junto com uma musculatura, um sistema neuromuscular, ele consegue ajustar o foco como se fosse uma máquina fotográfica. Então, para a gente enxergar bem de perto, quando aproxima esses objetos, esse cristalino ele fica um pouco mais inchadinho. Então, ele aumenta o poder dele. Aumentando o poder de convergência dele, ele consegue focar melhor os objetos na retina e não deixar que esse raio de luz chegue cada vez mais para trás dos nossos olhos. Então aí a gente já começa a entender por que com a idade, principalmente após os 40 anos, a gente começa a entrar numa outra fase de erro refrativo, que a gente chama de presbiopia, que é aquela vista cansada, dificuldade para ler de perto, enxergar de perto. Porque quando a gente aproxima os objetos, com o avançar da idade, esse sistema de acomodação, de ajuste de foco do cristalino, ele vai funcionando cada vez menos. Então a gente precisa ir ajudando nossos olhos com um pouco de grau, progressivamente a partir dos 40 anos, para conseguir manter esse foco na região da retina e não embaçar a visão de perto. Então, a gente entendendo um pouquinho desses principais erros refrativos, a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia, como é que a gente consegue tratar, né? O que todo mundo conhece é principalmente os óculos. O óculos é uma interface que a gente coloca, uma outra lente corretiva que a gente coloca na frente da córnea, né? Alguns milímetros na frente da córnea, para ela ou aumentar esse poder de convergência na hipermetropia para chegar os raios na retina, ou diminuir, né, ou divergir um pouco esses raios para depois eles passarem pelo sistema e chegar na retina naqueles pacientes míopes que têm um excesso de convergência dos raios para chegar exatamente na retina. E o astigmatismo, essa lente dos óculos, ela consegue corrigir melhor essa irregularidade entre os meridianos da córnea, também fazendo com que esses pontos múltiplos, né, esses dois pontos focais que acontecem no astigmatismo, eles consigam se unir na região central da retina. Além dos óculos, a gente também tem a opção do uso de lentes de contato, pelo mesmo princípio dos óculos, né? A diferença é que essa lente ela vai estar em contato com a córnea, ou cirurgias refrativas, né? O que a gente faz na cirurgia refrativa tradicional a laser? A gente faz um remodelamento dessa lente anterior dos olhos, que é a córnea, para tratar esse grau, né, ou excesso de grau convergente, ou deficiência de grau convergente dessa córnea, para conseguir chegar exatamente na retina, né? Existem outros tipos de tratamento também, como implante de lentes intraoculares, também com o mesmo propósito de igualar, né, de regularizar esse sistema óptico do olho para manter esses raios na retina. Então é isso, obrigado e aguardo vocês no próximo vídeo.